Olá, meus queridos, como vocês estão? Estão todo mundo bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos começar com a nossa aula de português. Como eu tinha falado no vídeo anterior, que essa semana, nesse capítulo do livro, nós vamos estudar literatura de cordel. E eu estive pesquisando uma literatura de cordel bacana para vocês estarem também entendendo um pouco dessa literatura, para vocês estarem sabendo a origem dessa literatura. Então, hoje nós não vamos trabalhar o nosso livro, porque hoje eu vou fazer só uma breve explicação de que é a literatura de cordel e vou em seguida passar a atividade para vocês que eu imprimi aqui, pesquisei e imprimi para vocês. Eu vou tirar a foto e vou colocar lá no grupo para vocês, né? Mas vamos lá dar pontapé inicial ao nosso discurso, a nossa explicação do que seja uma literatura de cordel. Então, se vocês estiverem assim ansiosos para conhecer a literatura de cordel, vamos embarcar nessa viagem comigo. Literatura de cordel. A literatura de cordel, também conhecida como folheto aqui no Brasil, é um tipo de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos. Suas imagens são feitas através de xilogravuras. Este é um gênero literário popular que existe em outros países além do Brasil. O nome literatura de cordel tem origem na forma como esses folhetos são vendidos. Eles normalmente são pendurados em barbantes, cordas ou cordéis. Por isso o nome literatura de cordel. Estes folhetos eram vendidos em bancas, nas feiras e nos mercados. Então, meus amores, a literatura de cordel, ela é assim, ela é bem simples. Hoje é que já tem os livrinhos. Já tem os livrinhos, mas antigamente a literatura de cordel ela era vendida apenas em um papel. Então, aquele escritor daquela literatura, ele escrevia sua literatura e pendurava em uma corda ou em um barbante, em feira livre, e vendia suas literaturas, vendia suas histórias. Ali, não tinha aquele livro. Hoje nós já encontramos o livro somente de literatura de cordel. Aí aqui diz assim a origem. A literatura de cordel teve início no século XVI, quando o Renascimento passou a popularizar a impressão dos relatos que pela tradição eram feitos oralmente pelos trovadores. A tradição desse tipo de população vem da Europa. No século XVIII, esse tipo de literatura já era comum e os portugueses a chamavam de literatura de cego, pois em 1789, Dom João V criou uma lei em que era permitido à Irmandade dos Homens Cegos de Lisboa negociar esse tipo de publicação. No início, a literatura de cordel também tinha peças de teatro como as que Gil Vicente escrevia. Esta literatura foi introduzida no Brasil pelos portugueses desde o início da colonização. Então, nós vemos aí que a literatura de cordel não é uma literatura agora, né? Não é uma literatura nova, não é uma literatura recente. Então, ela vem aí desde o século XVI, desde quando o Renascimento passou a popularizar a impressão de relatos pela tradição que eram feitos oralmente. E em 1979, Dom João criou uma lei, né, que era permitida a Irmandade de Homens Cegos de Lisboa, e ele criou essa lei também para o quê? Para negociar esse tipo de publicação. E no início da literatura de cordel também tinha peças de teatro. E ainda hoje, a novela que eu falei para vocês na aula passada, que eu não consegui lembrar o nome da novela,
é Cordel Encantado. Os pais de vocês devem lembrar, ela reprisou agora recentemente, não vale a pena ver de novo. Foi uma novela muito engraçada, ela era ótima. E ela contava mesmo assim, o que o cordel, ele conta no Nordeste. Era típica do Nordeste, essa novela. Ela foi gravada aqui no Nordeste. Então, se eu não me engano, ela foi gravada em Alagoas. E o cordel, geralmente, ele conta, assim, romances. Esses romances são romances mesmo, assim, bem típicos do sertão. Que envolve o pai valente, que envolve o cangaceiro. Então, no decorrer, eu vou estar procurando essas literaturas para estar enviando para vocês, né? Eu vou estar pesquisando aqui esse tipo de literatura, mas é engraçado que é o tipo lá daquele texto que tem no livro de vocês, de Marina e Alonso. Então, a literatura que eu realmente gosto é aquele tipo de literatura, bem de literatura de cordel. Como chegou ao Brasil? Foi no século XVIII que a literatura de cordel chegou em nosso país. Durante o início da colonização, os portugueses a trouxeram e aos poucos ela começou a se tornar popular. Há quem afirme que os folhetos eram introduzidos no Brasil pelo cantador Silvino Pirauá e em seguida pela dupla Leandro Gomes de Barros e Francisco das Chagas Batistas. Inicialmente, quase todos os autores da literatura de cordel brasileira eram cantadores. Estes improvisavam os versos na hora e que estavam cantando, viajavam pelas fazendas, vilarejos e pequenas cidades do sertão. Viu? É a questão que eu falo para vocês da literatura lá contada nos sertões. O cordel, ele retrata muito essa literatura. Filmes nordestinos, tipo O Alto da Compadecida, ele lembra muito a literatura de cordel. Para os escritores desse gênero, é possível ser o repórter dos acontecimentos, representante do povo, narrar as histórias de Lampião, de João Grilo, Lampião é um cangaceiro do Nordeste e João Grilo é o autor do Alto da Compadecida. Falar sobre histórias de amor. Nos dias atuais, a região brasileira, onde temos o foco da literatura de cordel, é o Nordeste, viu? Como eu tinha falado anteriormente. Os folhetos ainda são vendidos em lonas ou malas estendidas nas feiras populares. Ainda podemos encontrá-los pendurados em cordões. Muitos escritores foram influenciados pela literatura de cordel e entre eles temos João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, José Lins de Rego e Guimarães Rosa. Então, são esses aqui, o João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, José Lins Rego e Guimarães de Rosa, são os escritores que se destacam na literatura de cordel no Brasil. As características da literatura de cordel são: a literatura de cordel possui algumas características bem peculiares. Veja algumas das principais características desse gênero. São ilustrações feitas por xilogravuras, possui uma essência cultural muito forte, pois relata tradições culturais, regionais e contribui bastante para a continuidade do folclore brasileiro. São baratos e por isso atingem um grande público e isso acaba sendo um incentivo à literatura. Quando os textos são considerados romances, temos alguns recursos muito utilizados na narrativa, como descrição de personagem, monólogos, súplicas, preces por parte do protagonista. Suas histórias têm como ponto central uma problemática que deve ser resolvida com a inteligência e astúcia do personagem.
Sempre há um herói que sofre por não conseguir ficar com o seu amor. Isso pode ser devido a uma proibição dos pais, noivados arranjados, coisas que impedem que o casal de ficar junto. No final da história, o herói sempre sai ganhando. Caso ele não consiga realmente o que queria, há outra forma de equilibrar a história e fazer com que ele seja favorecido de alguma forma. Então, assim, nunca é uma história que se acaba na tristeza. Apesar de ter muitas decepções amorosas no cordel, na literatura de cordel, o protagonista ele sai sempre de herói, né? Ele sai sempre aí ganhando, seja ganhando o seu amor, seja conseguindo a moça que ele quis lá no início do poema, seja como for, ele sempre sai de herói. Então, meus amores, é isso. Eu gravei esse vídeo para falar um pouco da literatura de cordel para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Assista o vídeo várias vezes para que vocês estejam entendendo. E podem também estarem pesquisando na internet sobre a literatura de cordel. Vocês também podem estar pesquisando vários cordéis aí. E um beijo no coração de todos, um bom dia a todos.